Continuando aqui as perguntas, eu tenho Ayrton Alves, pergunta o seguinte: que fazer com o padre que desobedecer às normas da igreja? Bom, Ayrton, quem é responsável por toda a atividade do sacerdote é o bispo. O bispo ele é o responsável pela liturgia, pela pastoral, por tudo, né, o que acontece na igreja, na sua diocese. Bom, então, eu penso que, em princípio, um padre que desobedece às normas da igreja, às vezes, sabe, o padre desobedece sem querer, às vezes por ignorância, porque são bastante normas da igreja, né? Por exemplo, você pega, por exemplo, o missal romano, o missal vermelho, o missal, ele tem nele quase 400 parágrafos, que são as instruções gerais do missal romano. Tudo sobre a missa, como é que a missa deve ser celebrada, eu quero aqui, até mostrar aqui. Então, o que acontece? Muitas vezes o missal é esse documento aqui, né? Esse livro que você vê que o padre usa para celebrar a missa. Aqui no começo do missal, a gente tem a chamada Instruções Gerais do Missal Romano, que é uma série de, aqui ó, Instrução Geral, né, do Missal Romano. Aqui nós temos uma quantidade enorme de parágrafos. Eu vou até chegar aqui ao final para dizer o número exato, para você perceber como a coisa é longa. Nós temos aqui, passa de 300 parágrafos, para mostrar como, muitas vezes, os próprios sacerdotes, às vezes, eles podem esquecer, são 341 parágrafos, que são como é que a missa deve ser celebrada, os tipos de missas que podem ser celebradas, as intenções, como é que o padre deve celebrar a missa direitinho, o que pode fazer, o que não pode fazer. Depois tem uma série de outras instruções, por exemplo, uma instrução importantíssima, que inclusive eu publiquei no meu livro chamado A Liturgia, como entender e celebrar a liturgia, um documento que se chama Redemptione Sacramentum, que é um documento do Papa João Paulo II, onde ele explica com detalhes, através da Congregação da Fé, um documento aprovado por ele, elaborado pela Congregação da Fé e aprovado pelo Papa João Paulo II, como é que a missa tem que ser celebrada, o que são abusos, o que são erros, né? Nesse livro, para entender e celebrar a liturgia, eu coloco aqui esse documento, que é um documento também muito amplo. Então, eu penso, sabe, que pode acontecer, é esse documento aqui, ó, Redemptionis Sacramento. Este documento aqui, que eu recomendaria que todo mundo lesse, sobretudo os padres, né? Porque aqui o Papa João Paulo II pediu à Congregação da Fé que fizesse um documento explicando bem claro o que pode e o que não pode ser feito na missa e o que, por exemplo, vou dar um exemplo, o documento coloca aqui. Ele fala, por exemplo, o seguinte: na hora de distribuir a Eucaristia, o padre tem que ser o primeiro a distribuir a Eucaristia. O padre não pode, por exemplo, ficar sentado e mandar que os ministros extraordinários distribuam a Eucaristia. Por quê? Porque é o Cristo que na Santa Ceia, ele distribuiu a Eucaristia. Tomai e comei. Ele. Então, o sacerdote, como ele representa o Cristo na celebração, ele celebra in persona Christi, ele tem que ser o primeiro a distribuir a Eucaristia, a menos que ele não tenha saúde para isso. Ok? Depois, por exemplo, outra coisa que está escrito, o sacerdote não pode, por exemplo, deixar que as pessoas peguem a hóstia na âmbula, nem mesmo os ministros, ele tem que distribuir. Ok? Agora, sabe, pode ser que algum padre até não tenha tomado conhecimento disso direito. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo o seguinte: vale a pena pegar o documento e mostrar para o padre. Padre, olha, o documento do Papa diz isso, da Congregação da Fé, não da igreja. Não é interessante o senhor fazer de acordo com o que está no documento. Agora, com todo carinho, com todo, né, sem provocar briga nem nada. Ok? Bem, se o padre aceitar, aceitou. Se ele não aceitar, aí eu acho que pode-se até levar o problema ao bispo, porque o bispo é o responsável pela diocese toda. E nada mais. Se o bispo tomar ou não tomar providência, aí você cumpriu a sua obrigação. Eu acho que deve
entregar na mão dos bispos e pronto. Bem,